Olá, amigos, bem-vindos ao canal. Uma ótima quinta-feira. Desejamos a todos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Participação Porto Ferreira, São Pedro. Estamos indo para a Astrologia Elementar, aula número 94, Planetas 25, continuando o Sol. Quinta parte sobre o Sol. Na reunião de hoje, vamos destacar o fato de que o Sol é o planeta, o astro regente do signo de Leão. Me diz uma coisa, Maria Gabriela, tudo bem? Tudo a nossa bem. Convidada de sempre, Maria Gabriela. Não é fácil ser de um signo onde o regente é o próprio Sol. Como é que a pessoa vai conseguir lidar, por exemplo, com a questão da modéstia, da simplicidade, se ela é regida pelo Sol? Não tem uma coisa que você acha que já nasceu com um brilho especial, um talento diferente? Não é inevitável um certo complexo de soberano? Me parece inevitável. E me parece que é possível ter uma humildade e viver uma vida de maneira solar no ambiente que se encontra. Por exemplo, um pai que tem um Sol de casa 5 normalmente vai ser aquele pai que para os filhos é tudo, né? Ou que para ele os filhos são tudo. E ele viva isso como um reflexo do resto do mapa. Tudo passa a ser aquela relação de pai para filho e de filho para pai. Normalmente eu já via isso acontecer. Não parece uma arrogância, mas uma certeza de que os filhos são obras-primas. Então é uma espécie de dinastia. Exato, exato. Os filhos são todos júniors. Exatamente. Quando não são netos, né? É o nome do avô. Sim, sim. Então tem esse orgulho, né? É um orgulho pelos filhos, e os filhos vivem para o pai e o pai vive para os filhos, né? Eu tive um avô que tinha Sol de casa 5 conjunção Júpiter. Nossa. Então ele era assim um rei mesmo. Ele reinou até os 101 anos. Caramba. De maneira lúcida e muito amorosa. Que bonito. Legal. Então, o Sol no nosso tema natal, ele, como disse a Maria Gabriela, ele passa a ser a razão de viver de todo o mapa. O centro que governa e irradia para todo o mapa astrológico. Vale a pena estudar a obra de Elman Bacher sobre o princípio de poder quando ele trata do Sol. O tratamento que ele dá a esse astro é fabuloso e faz com que a gente medite muito sobre o exercício desse poder solar. Elman Bacher. Então, o símbolo do Sol é muito bonito. Ele tem um ponto no meio e um círculo em volta. Nós podemos dizer, afirmar, que esse círculo é o ego, o eu. E o ego, ele tem um desejo de expandir-se ilimitadamente, até as fronteiras do universo. Há uma certa volúpia no ego de querer dominar territórios, expandir consciência. E isso acontece com mais intensidade no signo de Leão, porque é o signo que recebe naturalmente o Sol. Então, esse ego, ele tem um espaço a ser preenchido. Ele deve rechear todo o universo circundante consigo mesmo. Ele deve prolongar a sua identidade, a sua arte, o seu amor pela vida em todas as direções. Isso é muito lindo. É muito notório observar isso em quem tem o Sol no ascendente, você já percebeu? Sim, sim. Max Heindel, por exemplo, tinha Sol no ascendente, era Leão, ascendente Leão. Sim, essa necessidade de expandir,
de expandir-se, né? Max Heindel, ele viveu uma vida para uma obra, e uma obra que, a princípio, era só ele tinha compaixão daqueles que sofriam, só ele sentia uma necessidade de conhecer os aspectos mais profundos e mais íntimos do mundo, né, e do planeta Terra, e ele vai transpondo os limites que ele tinha do eu e vai passando para outras pessoas, por meio de livros, palestras, por meio da construção lá da Mount Ecclesia em Oceanside, e ele vai fazendo um centro que vai irradiar para todo mundo. Exatamente. Foi um Próprio do trabalho Sol. solar. Um trabalho solar. Legal. Então, o Sol, aonde ele estiver no nosso mapa astral, ele solicita que construamos a nossa individualidade, a nossa singularidade, a nossa assinatura particular na criação. Nesse sentido, nada melhor do que a arte, ser um artista, para colocar, deixar para a posteridade a assinatura particular. Qual é a principal qualidade de um artista? É mostrar aos nossos sentidos que a realidade pode ir muito além daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente respira. O artista, ele expande o nosso campo perceptivo através da sua imaginação e do poder criador que ele materializa através da sua arte e da sua técnica. Nós temos que agradecer muito os artistas, em particular os músicos. A Fraternidade Rosa Cruz incentiva o estudo e o aprofundamento, a dedicação à música e aos grandes compositores como Beethoven, Bach, Brahms e, em particular, Richard Wagner, com as suas óperas fabulosas. Não é assim, Maria Gabriela? Maravilhoso. A gente tem o livro da Fraternidade, que é o Mistério das Grandes Óperas, e a gente tem escutado essas óperas ao longo dos anos que nós somos estudantes, e a gente percebe que elas têm uma capacidade de moldar a nossa interioridade de maneira muito potente. Sim. Muito potente. É treinar os ouvidos, e os ouvidos treinados, o coração também fica mais dócil, né? Fica mais suave. E a nossa sensibilidade aumenta, né? Sim. Legal. Então, a presença do Sol no signo de Leão faz com que esse signo se sinta naturalmente a coroa da criação. Quem tem Leão forte, aonde estiver, naturalmente se sente a pessoa mais importante do ambiente. Não é assim? Sim. Cheguei. Cheguei. Vocês estavam me esperando, podem ficar calmos que a minha presença inundará vocês de amor e luz. Agora tudo vai melhorar. Porque eu cheguei. Então, o signo de Leão, ele tem um impulso de doação superabundante, tal como Max Heindel. Sim. Que doou tudo, todo o seu ser, para fundar a Fraternidade Rosa Cruz aqui na Terra. E essa doação superabundante é essa irradiação, esse brilho nos cabelos, no olhar, na pele, essa vontade férrea, inabalável de viver, de se apaixonar pela vida, de brindar o fato de estar vivo, que já é um grande acontecimento. Encarnar, né, Maria Gabriela? Morar dentro de um corpo, sendo espírito, morar dentro de um corpo. Tem que valer a pena, né, gente? A gente tem que levar uma vida que realmente valha a pena, porque é um sacrifício imenso colocar um espírito dentro de um corpo. Não um sacrifício só nosso, mas de milhares e milhares de anjos do destino, de irmãos maiores, de santos, de homens dedicados à vida superior. Existe um trabalho cósmico, né, no presente, que é estar encarnado num corpo. E como reclamar?
E como perder nosso tempo reclamando da vida, das condições, do clima, das condições materiais? É a maior possibilidade que a gente tem, que a gente possa aproveitar isso. Sim. E desenvolver ao máximo todas as faculdades que a própria realidade nos oferece. Exato. E quando a gente não tem essas possibilidades, que a gente possa se aproximar de pessoas com leão forte, porque eles têm energia em abundância. E a gente, por sintonia vibratória, a gente possa até imitá-los. Sim. Pegar uma beirinha, né? Sim, pegar uma beirinha. Então, as referências mitológicas ao Sol e a Leão, a gente encontra na mitologia grega, por exemplo, em Apolo. Mitologia grega e romana, desculpa, Hélio, Apolo. Então, essa imagem mostra esse poder, essa carruagem, que é a trajetória do Sol rasgando o céu. Essa força, esse vigor que se impõe. A luz, ela se impõe sobre toda a escuridão. Durante o dia, é impossível você perceber que o universo tem uma matéria escura. O Sol não deixa. Só à noite que a gente vai perceber que o céu é escuro, com algumas estrelas que a gente consegue reconhecer. Mas mesmo com as estrelas e com a lua, ele continua escuro. Sim. Mas durante o dia, essa escuridão desaparece completamente. É impressionante, né? É impressionante. É a gloriosa circulação celeste. Então, o que é essa circulação solar? São os trânsitos do Sol, que nós devemos acompanhar no mapa. Quando o Sol transita pela casa 1, pela casa 2, até chegar na casa 12 e iniciar um novo ciclo. Quando o Sol entra numa casa, ele enche de vida e oportunidade aquela casa, né, Maria Gabriela? Maravilhoso. Ao longo do ano, a gente não tem só o mapa estático do dia que nós nascemos, da hora que nós nascemos, mas esse mapa solar em movimento, em que oferece para a gente, essa visita do Sol em cada casa, possibilidades tremendas de aprendizado, evolução, experiências. Se a gente fizer isso de uma maneira consciente, pegar o nosso próprio mapa e acompanhar, a gente vai aproveitar muito mais essa caminhada. Sim. A gente vai falar, nossa, olha, o Sol está na minha tal casa. O que eu sou convidada nesse lugar? Quais aspectos o Sol faz com os planetas natais? Né? E isso, o Sol e a Lua a gente pode fazer. A Lua é bem rápida, né? Também, né? E aproveitar isso. A gente acaba fazendo com que o nosso microcosmos sintonize com o macrocosmo. E isso, o resultado dessa sintonia, dessa sincronia, é saúde. Boa. Saúde em todos os níveis. Saúde em todos os níveis. É isso aí, Maria Gabriela. Então é o poder vivificante que ritmicamente renova a criação. Sim. Esse trânsito anual, através dos signos e das casas terrestres, revivifica o nosso mapa astrológico. Então, nós não somos condenados ao mapa que nascemos, né, Maria Gabriela? De forma alguma, de forma alguma. Se a gente pensar assim, a gente vai parecer aquele vidro de perfume com os planetas dentro que você mostrou numa aula atrás. É um sistema fechado. Nós temos que pensar em respiração. O Sol, o espírito que está no centro ali, o ego que está no centro, ele se expande. Os nossos pulmões também se expandem e faz uma música interior entre pulmão e coração. A astrologia é a mesma coisa. Ela precisa dessa oxigenação intensa o tempo todo. Ah, mas eu nasci assim, eu cresci assim, sempre Gabriela. Se você fizer isso, você está matando a si mesmo. Você está condenando o mundo em você, o cosmos em você. Você está sepultando o cosmos em você. Você está deixando ele ser dinâmico para ser estático. Exatamente. Então, desde o momento que
o espermatozoide fecunda o óvulo e aquela divisão celular vai ganhando forma, ganhando corpo, e você, no útero materno, começa a construir um veículo físico, a quantidade, como disse a Gabi, de criaturas, seres, materiais e imateriais que entram na composição desse corpo, além do seu espírito, é fenomenal. Quando nós estudamos astrologia seriamente, é interessante observar o que estava acontecendo no céu enquanto estávamos no útero. Se possível, até descobrir o momento da nossa concepção. Aí você vê que maravilha que é esse trabalho orquestral de construção do seu veículo físico. Você adquire um respeito muito maior ao corpo. Sim. Das duas umas, né? Primeiro a gente percebe essa beleza, olha que imagem completa. Aqui tem ciência, tem arte, tem religião, tudo nessa imagem, né? E guarda um pequeno ser que vai adentrar ao mundo físico. Mas também a gente percebe que nós temos os pais que merecemos, que precisamos ter, que nós temos a configuração socioeconômica que merecemos ter, que nós temos a condição de genética, portanto, a possibilidade de saúde ou menos saúde que precisamos ser. Então, é ser humilde, e ser humilde é perceber o que somos, e não ser menor do que somos ou maior do que somos. É aquilo que tem pra gente. A parte que nos cabe nesse latifúndio. Exatamente. E habitar isso de maneira amorosa, de maneira generosa, e perceber, nossa, eu tenho que perdoar meus pais, poxa, eu tenho que perdoar minha ancestralidade. Sua ancestralidade passou por guerra, por fome, por migração, por navio imundo. Quem é você para querer perdoar sua ancestralidade? Né? Põe o pé no chão, aceita aquilo que foi dado para você e viva de maneira generosa e amorosa. Né? Com gratidão. Com gratidão. E compromisso, né? Compromisso Sim. com a vida. Sem dúvida. Obrigado, Maria Gabriela. Maravilha. E aí, Ricardo? Maravilha? Maravilha. Andou muito para chegar aqui? Bastante. Bastante. Como é que está o trânsito no céu? Engarrafado, livre? Céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro? Oba, que delícia. Estamos falando do Sol e de Leão, da arte, desse prazer que é habitar um corpo criador, criativo, luminoso. E a dança é uma expressão fabulosa dessa radiação e irradiação solar. É quando você leva o corpo a experimentar movimentos radicais, o máximo da possibilidade corporal, quase que o desejo de voar. É fabulosa a arte, né? Em particular a dança. O que um corpo pode. A gente vê um dançarino, um Nureyev, um Baryshnikov. Você fala, meu Deus, que é isso? Essas pessoas flutuam. Então, o Sol, o Leão, ele de alguma forma tem que viver essa experiência de ser soberano, ter soberania, sentar num trono, mesmo que seja um reino pequeno. Talvez o menor reino que exista seja o reino reinar sobre si mesmo. Qual é a melhor forma de reinar sobre si mesmo, Ricardo? É curioso essa coisa do trono, né? Porque a própria hierarquia de Leão chama de tronos, né? Do ponto de vista espiritual. Mas esse reinar sobre si mesmo, ele precisa ser muito contemporaneizado com o próprio simbolismo que o Sol apresenta na astrologia. Você percebe que o Sol não é um centro de irradiação homogêneo, mas existe um ponto no centro, existe uma irradiação na periferia, e existe aquilo que é preciso para aprender a governar a si mesmo. Aquele espaço vazio entre o ponto e aquilo que é irradiado. E que dá o que é mais maravilhoso em Leão, que é a generosidade.
E é aí que a gente também pode diagnosticar um leão adoecido, né? O leão que não é generoso, o leão que não tem um espaço de escuta, onde você pode compor com ele, que é justamente esse espaço entre o ponto e a periferia. Então é aquele leão que não está plenamente capacitado para exercer a sua autoridade. É o leão que simplesmente exerce o poder e que, portanto, quer que tudo seja como ele gostaria que fosse. Então, para que a gente possa se governar e ser digno de governar alguém, eu acho que é fundamental essa generosidade. Como que eu posso compor com o outro, né? Que é muito o que Max Heindel fez, né? Ele é um ser de composição, ele não é um ser de imposição. É um ser que convida, não um ser que impõe. É um ser que propõe, e não que quer que tudo seja a seu modo. Então, acho que é importante que a gente veja onde a gente tem leão, se a gente tem esse espírito de composição. Legal. É isso aí. É a faculdade de saber ser e estar, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Você encontra a posição que lhe cabe e exerce as funções necessárias para contemplar o destino pessoal e coletivo. Então, essa é a generosidade. É contribuir para que todo mundo cumpra seu destino. Que coisa linda, hein, Anjo Bom? E às vezes o necessário é silencioso, que é muito mais solar do que aquela chama que é visível, né? Às vezes aquele sol invisível que sustenta, que mantém um calor, que permite a coesão, é mais importante do que aquilo que você vê. Sustentação, provisão. É lembrar, por exemplo, que mesmo à noite o sol está atuando do outro lado. Então. Eu sou, eu posso, eu quero. Sol e Leão. É a regência de si. É o arcano o carro, que comanda. Ele manda em conjunto. Ele manda um grupo e manda em si mesmo. Ele tem domínio sobre suas forças. Ricardo, me diz uma coisa. Se uma pessoa tem consciência de que nasceu para ser líder, ou seja, comandar grupos, até uma nação, até o planeta, como fazer isso de forma humilde? Ou seja, você gosta de usar o termo despretensioso. Mas se você tem tanto poder na mão, como não se confundir com esse poder? Então, a questão de nascer para ser líder não necessariamente significa que essa pessoa vai se sobrepor aos outros e aparecer dentro da humanidade como um grande líder. O Pietro Baldi é bem claro, né? Que a humanidade tem essa habilidade de eleger para os seus líderes justamente a qualidade daquele ser que diz respeito à média dessa humanidade. E a gente observa os diferentes líderes como isso é verdade, né? Como eles dizem respeito à média da humanidade e como a humanidade pensa. Então essa liderança, de fato, que irradia, muitas vezes é uma liderança que não se manifesta no tempo presente enquanto esse líder está em corpo físico. Muitas vezes esse líder está semeando uma ideia, um ideal, um convite para uma humanidade que ainda não despertou para aquela potência de liderança. Então, é importante diferenciar esse líder das figuras de poder que a gente observa hoje. Irradiar esse calor muitas vezes é silencioso, é um plantio, é um semear, né, que vai acontecer lá na frente. Quantas lideranças a gente não observa que floresce após a morte? No livro Meditações sobre os 22 Arcanos do Tarô, no quinto arcano, o Papa, o anônimo dá algumas sugestões de como você ser esse pontífice entre a vontade superior e a realização dessa vontade no plano humano. Você é um líder espiritual que contempla a vontade de uma hierarquia superior a você. E ele sugere que a forma ideal de exercer essa liderança é atuar e sair de cena. Fazer de tudo para não ser visto. Para que as próprias pessoas não se atrapalhem na idolatria. Porque uma pessoa que brilha, ela corre o risco de ser muito idolatrada. Aí ela mesma cai na armadilha da egolatria.
incentivada pelo alheio. Então, se você puder permanecer nos bastidores, mas com um grande poder executivo, segundo o Anônimo, é uma saída interessante. Olha que bela imagem que você fez. Porque nesse permanecer, né, em uma espécie de bastidor, de algum modo você comunga com as forças espirituais que sustentam o mundo e que estão atuando sobre esse mundo. Você se torna um veículo físico a partir de onde essas forças podem acontecer. Porque quando nós somos, essas forças deixam de ser de alguma forma. Quando você se recolhe e considera essas forças, elas atuam e estão aqui a partir de você. A gente poderia dizer que quando a tua imagem ganha muita visibilidade, você está correndo risco? É claro. É claro. Eu quero ser John Malkovich, por exemplo. Quando as pessoas te idolatram, elas começam a enviar em sua direção todas as expectativas delas. E por mais que a gente ache que a expectativa é uma abstração, isso é uma força em movimento que atua sobre o seu ser. Você é o alvo. E você se confunde com aquilo. Então, que perigo, hein? Perigosíssimo. Então você tem que ser muito hábil nesse aparecer e desaparecer, nesse piscar, né? Nesse fluxo. Legal. Observem, como sempre, que no arcano carro, os cavalos naturalmente tendem a seguir rumos distintos. E se ele não tem um poder solar para manter os cavalos alinhados, ele não vai chegar em lugar nenhum. Os próprios cavalos vão traí-los. O que são os cavalos? O seu poder, a sua força interna. Se ele não alinhar, colimar, é bonita essa palavra, colimar, colocar na mesma linha, todo esse esforço pode ser em vão. Isso. Então a gente vê muitas pessoas que são brilhantes, que têm um poder incrível, e por malversação desse poder ficam doentes, desencarnam precocemente. Que pena. Pena. Elas querem fazer do seu jeito. Elas se imbuem de uma fé em si próprias, de uma egolatria, que elas acreditam que elas são as responsáveis pela mudança. Elas não são capazes de fazer aquilo que é possível e se soltar para aquilo que é impossível. Não existe essa colaboração, que é uma entrega. Essa entrega para elas é um sentir-se fracas e não uma comunhão. Né? Sim. Legal. Então, soberania sobre a condução da própria vida. Então, antes de tentar controlar a vida dos outros, a gente tem que se perguntar: eu realmente sou capaz de controlar minha própria existência? Ou eu sou uma colcha de retalhos? Ou o destino me joga para onde ele deseja? E eu acabo que nem uma bola perdida, batendo nas tabelas, indo para qualquer lado, à mercê de forças ocultas e forças reais, materiais. Então, aquela pessoa que reclama do destino porque as coisas não saem como ela querem, ou como ela deseja, como ela quer. Que coisa, né? Observar que aquilo que o destino traz é o melhor que poderia ser é muito importante, né? Às vezes é um processo de redenção, é um processo de recomposição. Michael Ende, na História Sem Fim, ele é muito feliz quando ele mostra esse personagem Bastian, que chega humilde ao mundo da fantasia e se perde no poder. Arruma coisas que ele acha que está estragado. Tem um lugar onde existem seres muito tristes que se chamam ai, ai, ai. E ele acha que aquela tristeza desses seres que choram lágrimas, que compõem um lago, que é o Lago de Amargante, que protege uma cidade de todos os perigos, ele acha que aquela tristeza não tem porquê de ser. E com o seu poder ele faz com que todos eles se tornem felizes, borboletas palhaço. Só que no momento da sua volta ele vai encontrar com esses seres que cobram dele: o que você fez conosco? Olha a felicidade que você deu pra gente parece um bando de palhaço que ri sem motivo. Nós queremos a nossa tristeza de novo. Então tudo tem um porquê. E não querer arrumar as coisas ao seu modo, mas entender o porquê daquela tristeza. Não pegar no colo um ser que é desgraçado, que muitas vezes aquela desgraça é o que ela precisa para florescer, vide a borboleta.
é algo muito importante. Então, esse líder estúpido, que quer fazer a coisa ao seu modo, ele precisaria ter esse princípio contemplativo, né? De observar o que a vida traz para ele como matéria-prima. E se prostrar em oração, contemporaneizar com aquilo, entrar em comunhão com aquilo. Gostei disso, Anjo Bom. A gente poderia dizer que o destino contém exatamente a matéria-prima que a gente precisa? É. Tudo que você move em algum momento, ele gera... como quando você está na água, que você joga uma onda e a onda volta em você, né? Ela bate lá e volta. Tudo que a gente move intencionalmente, ele oportuniza uma experiência de seres e de situações que trazem o alimento para cada dia, o pão nosso de cada dia. Então, quando nós somos inconformados, essa inconformidade não é com aquilo que nos acontece, mas é com aquilo que nós escolhemos em algum outro momento. Então, até que a gente seja capaz de esgotar um movimento que você gerou e que um novo movimento possa acontecer, não é bom que a gente continue se movendo muito. Trabalhe esse movimento que aconteceu, né? Silencioso, com aceitação, e da melhor forma possível. Né? Você acha que revisitar o passado com a intenção de conhecer novos movimentos nesse passado, que já foi, mas está sendo, ele foi, mas ao mesmo tempo está sendo, é melhor do que reclamar, né? Muito melhor. Muito melhor. Tem toda uma filmografia aí no cinema que mostra situações onde a pessoa volta para o passado e move aquilo que no presente a está incomodando. Só que quando a pessoa volta para o presente, ela vê uma configuração extremamente terrível de outra forma. Porque na medida que aquilo não pôde ser, foi alguma outra coisa que diz respeito à qualidade da consciência que ela tinha naquele momento. Então entender que o presente é o melhor material para fazer, para plasmar uma obra de arte, é a nossa missão. Aquele filme Efeito Borboleta é bem interessante. Efeito Borboleta, O Homem do Futuro, que é um filme brasileiro. Todos esses filmes que nos remetem a uma experiência passada de indignidade é muito interessante. Então essa experiência meditativa de retornar ao passado, né, e acolhê-lo de como aquilo pode ter sido, ele é muito curativo. Inclusive ele pode acelerar processos de dificuldade no presente e dissolvê-los com muito mais propriedade. É uma operação mágica, mas como a humanidade foi muito afastada desse princípio mágico, por falar que isso é historinha da carochinha, que isso não existe, que mito é mentira, que o mito é uma mentira, a humanidade perdeu essa habilidade de manusear a sua própria vida, a sua biografia. Então ela ficou refém da sua biologia. Então o que ela faz? Adoece. Ela não consegue plasmar no invisível, porque ela acha que isso é uma impossibilidade, papo furado. O Michael Ende é mágico nesse sentido, porque ele mostra como dá para brincar com o pensamento e com a imaginação de forma curativa. Isso. E ele tem o livro Escola de Magia, onde ele mostra os equívocos e o beabá de como chegar numa vida onde você se torna maestro. Lindo. Maravilhoso. Obrigado, Ricardo Leme. Obrigado, Ozzy. Bom retorno ao céu. Assim seja. Manda um abraço pro Papito. Mandarei. E aí, Cris, beleza? Tudo bem, Obrigado por ter vindo. eu que agradeço. Estamos aí, falando sobre o Sol e Leão. Na filosofia Rosa Cruz, Max Hadley insiste que haja um trabalho de emancipação. Essa emancipação significa que você deve ter uma confiança inquebrantável em você, na sua consciência, no seu espírito. E entender que você deve trabalhar essa qualidade de ser único, inimitável. Mesmo que você tenha um irmão gêmeo, você é único ou única. Esse ser único, então, é uma expressão particular do próprio Criador. Porque como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, a imagem é praticamente um decalque, né? Uma impressão idêntica. Mas a semelhança é uma construção nossa. É a parte que nós temos que executar, criar. É muito lindo, é muito linda esse presente que Deus nos deu, através do livre-arbítrio,
de poder criar a si mesmo. Você, que eu saiba, você como ascendente touro, adora a dança, né? E encontra na dança uma forma de criar a si mesmo. Explica pra gente o que é isso, né? Como é que você usa a régua e o compasso do grande arquiteto para, através da dança, criar movimentos, conquistar espaços, flutuar no ar? Compartilha com a gente que experiência é essa. Não é qualquer dança, você só se mover ao ritmo de músicas que, na verdade, às vezes nem são músicas, né? Não é esse tipo de dança que é uma dança criativa. Não só a dança, mas qualquer arte que você vai usufruir para se criar e para expressar essa criação, ela tem que ter algo a mais. Então, a dança que eu me dedico se chama dança-terapia. Foi criada pela Maria Fuchs, que desencarnou recentemente com 102 anos de idade, uma argentina, e está sendo propagada pelo mestre da dança-terapia, Pio Campo, que é italiano e vem ao Brasil de tempos em tempos para passar esse tipo de dança que ela é voltada para expressar o livre movimento, a essência do ser por meio da percepção musical profunda e o seu corpo se entregar para aquele movimento. Você diria que segundo a dança-terapia, enquanto você dança, você está se recriando? Olha, leva um tempo para conseguir fazer isso, mas sim, você está se recriando, mas é um processo de descondicionar movimentos e condicionamentos que estão impressos no nosso corpo. Então você diria que quando a gente é convidado para uma dança-terapia, a primeira coisa que percebemos é que muita coisa em nós trava o movimento. Completamente. E que você, na verdade, não é livre. Você acha que é livre, mas não. Exatamente, exatamente. Lá fica patente que você não é livre, que os movimentos saem todos condicionados. Precisa muito esforço, muita dedicação para poder se soltar e ser como criança na dança, né? Bonito. Mas não só na dança, em outras atividades. Por exemplo, se você aprende a jogar tênis, você leva um super tempo para poder entrar e fluir no que é um movimento de tênis, né? Para você poder depois começar a criar. Então, como diz o Einstein, precisa de 90% de transpiração para você poder expressar a sua livre essência em qualquer campo, porque somos muito condicionados. Mas no caso, por exemplo, da dança ou da canção, da pessoa que educa a voz para ser um cantor, é um exercício de domínio do corpo, domínio do instrumento que é o corpo. É muito lindo isso, né? A pessoa que consegue emitir a nota musical que deseja, entoar uma melodia com o órgão fonador, com esse instrumento que é a voz. E a mesma coisa na dança. Você sugerir situações, expressões da vida cotidiana, quase que uma combinação de teatro com dança, que sem a emissão de sons, apenas com uma música de fundo, você sensibiliza uma plateia e cria situações que comovam, situações de exaltação, de tragédia, de vida, de morte, de êxtase, de tristeza. É fascinante esse domínio sobre o instrumento corporal. E esse é o primeiro passo. Aí a segunda etapa, que é a melhor de todas, é a hora que você tem esse domínio e você entra em contato com a sua essência divina. É Deus se expressando através de você, que é o que diferencia, por exemplo, um quadro também, se ele é uma obra de arte ou se ele não é uma obra de arte, como ele te toca. Um filme que você assiste, tem vários tipos de filmes, mas você ser tocado, aquele filme, você notar que tem algo a mais, esse algo a mais para poder se expressar, além do domínio, você tem que ter a graça de ter o contato com o divino. É o Legal. divino se expressando através de você, que você pode acontecer de N maneiras. Legal, legal. Então, o arquiteto que planeja o templo da
individualidade. Cada um de nós é esse arquiteto. Cada um de nós tem que construir o corpo, a alma, através da consciência e do espírito. O espírito é dono de tudo, mas a nossa peregrinação através de mundos, dançando na imanência, planando na imanência através de mundos e renascimentos, temos que arquitetar os nossos veículos e também o nosso destino. Então, a vida não deixa de ser uma espécie de dança, né, Cris? Nossa, completamente. Depois que você descobre isso, você leva para a sua vida e qualquer acontecimento você pode estar lá de prontidão para criar algo novo. Até algo ordinário, como lavar louça, que você sempre lava todo dia, mas você pode criar uma maneira nova de lavar, colocar uma música, né, se animar. Utilizar o corpo, as mãos. Utilizar o corpo, as mãos, prestar atenção em todos os movimentos, ficar ali extremamente atento ao momento presente e usufruir da magnitude da vida que se apresenta naquele momento. Então, para tudo, você pode levar isso para tudo. É a verdadeira expressão do poder solar. E você vê, esse poder solar, do ponto de vista das casas terrestres, atua na casa 5. A casa 5 é a casa correlacionada com o leão e com o sol. E a casa que indica a sua relação com filhos, com a sua criatividade e com o prazer. Então, criatividade e gozo e prazer estão intimamente ligados. E gerar filhos não apenas no sentido biológico, mas produzir realidade, criar valores, tudo isso faz parte desse poder solar de leão e da casa 5. Se a gente puder sentir prazer e colocar pitadas de arte em tudo que a gente faz, até quando dorme, muda completamente a nossa vida. Isso é dança. Legal. Isso é dança. Tem um vídeo no YouTube do filósofo Luiz Fugante, que é o vídeo mais visto dele, chama A Criação de Si como Obra de Arte. Legal. Olha que título interessante. Você criar a si mesmo, a cada dia, o tempo todo, como se você fosse uma obra de arte. Então a gente acha que artista está reservado só para quem estudou muito pintura, escultura, música. Não, cada um pode ser um artista da sua própria vida. Sim. Criar com o que Deus manda de acontecimentos para você. A gente pode fazer até uma estética da morte. Nós podemos desencarnar com arte. E não de uma forma melancólica e triste. Aí é o ápice, o coroamento da existência. Para quem consegue fazer isso, é a cereja do bolo, né? É legal, mas é lindo, né? É. Existem filmes que falam sobre isso. Então, reconhecer-se como criatura indo ao encontro do Criador. Essa é a experiência solar mais maravilhosa. É o filho pródigo, de novo. Eu quero retornar a essa luz original. Tecer a vida com luzes, cores e sons. Essa é a essência da casa 5, do Sol e de Leão. Tudo é colorido e musical. E você vê que também é uma dica, né? Para quando que você percebe quando você está nesse estado criador? Você entra no tempo Kairos, acaba a noção de tempo e espaço, você não sabe nem onde você está mais, né? É verdade. Nem que horas são, você é tão absorvido pela intensidade do que você está vivendo, que você vai para um outro plano, é a transcendência, na imanência. O Fugante fala também do tempo Kairos, né, Cris? Fala da transcendência na imanência. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Cris? Por enquanto não, tá tudo bem. Então, obrigado pela participação. Muito obrigada também por esse momento. Valeu, pessoal. Até a próxima. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.